Fala, meus amigos, Antônio Neto aqui novamente. Hoje eu quero trazer também outro tema muito interessante. Você que está aí dentro da sua casa, impedido de sair de casa devido ao coronavírus. Hoje eu quero falar um pouco sobre comunicação. E comunicação, na realidade, está presente em todos os momentos. Você se comunica com a sua boca aberta e você também se comunica com a boca fechada. É isso aí, meu amigo. Você também tem a questão da comunicação não verbal. Mas antes de falar da comunicação, eu quero falar de um tema aqui muito importante, até para dar mais contexto ao que eu quero falar aqui agora, que é sobre as necessidades básicas do ser humano. Existem várias definições que eu peguei aqui para mostrar para vocês. Define as necessidades básicas do ser humano, as 4 principais que eu vou falar aqui para introduzir minha fala na comunicação. A primeira necessidade básica do ser humano é a necessidade de pertencer aos sistemas. O que quer dizer isso? As pessoas, naturalmente, elas querem se sentir pertencentes ao meio. E aí você tem grupos religiosos, você tem grupos de futebol e por aí vai. O ser humano ele tem essa necessidade de pertencer. Essa é uma necessidade básica do ser humano. Uma outra necessidade importante também, o ser humano ele quer estar em um ambiente onde ele possa errar. Se você está inserido em um ambiente onde você não pode errar, você se sente um pouco desconfortável com essa situação. Então é outra necessidade básica do ser humano. Uma outra necessidade também é de ser notado, é de ser amado. O como é bom você estar participando de um grupo e você ser notado por aquele grupo. Você está na sua casa e você se sente amado. Essa é uma outra necessidade também. E não menos importante, para fechar as 4, nós temos também a necessidade de ser ouvido. Só que eu estou falando de ser ouvido na essência. Falando nisso, você sabia que tem uma diferença entre ouvir e escutar? Eu vou te dar um exemplo. No momento em que você está assistindo esse vídeo agora, você está concentrado na minha fala, você está concentrado nesse vídeo. E às vezes tem muitos barulhos ao seu redor, como por exemplo, será que nesse momento você está escutando a batida do seu coração? Talvez agora que eu falei isso para você, você vai começar a prestar atenção na batida do seu coração, você vai começar a sentir a batida do seu coração e talvez você vai até ouvir a batida do seu coração. Por quê? Porque o seu foco foi direcionado para aquele momento. Da mesma maneira, se eu te pedir para tentar nesse exato momento, tentar escutar algum som que está ocorrendo à sua volta, quem sabe uma moto, um carro, não sei, uma criança chorando, talvez pelo fato de ter acabado de falar isso com vocês, vocês vão prestar atenção e vão conseguir identificar esse som. Porque ouvir, você está ouvindo muitas coisas, mas escutar de fato, escutar na essência, você escuta aquilo que você presta atenção. Você já imaginou se a todo momento você estivesse ouvindo todas as coisas, escutando todas as coisas, seria uma insanidade mental. Até por isso que você foi programado para escutar aquilo que é interessante para você. Aonde que mora o grande problema? O problema mora quando ouvir dessa maneira passa para os seus relacionamentos. Às vezes você está sentado com uma pessoa, na sua frente, a sua esposa, o seu esposo, contou toda uma história e você está ali só com a cabeça. Se no final a pessoa pedir para você repetir o que ela disse, talvez você nem sabe o que ela estava falando. Por quê? Você estava apenas ouvindo, você não estava escutando. Então a gente tem que ter uma consciência em relação a isso. Dando andamento no quesito comunicação, eu quero primeiro contextualizar aqui para vocês que comunicação envolve algumas coisas, como por exemplo, para uma comunicação ela ser bem estabelecida, nós temos o emissor, que é quem está emitindo a mensagem. Nós temos o canal, né, que pode ser através de mensagem, que pode ser da própria voz, por vídeo, enfim. E nós temos o receptor, que é quem propriamente está recebendo essa mensagem. Se o emissor falou algo e o receptor não entendeu, você sabe de quem que é o problema? O problema é seu, meu amigo. É isso mesmo. Às vezes é difícil de escutar isso, né? Poxa, Neto, então você está querendo me dizer que se por acaso eu estiver falando com a minha esposa e minha esposa não me entendeu, o problema é meu? A resposta é sim.
Eu sei que dói escutar isso, mas a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a se preocupar em se comunicar melhor. E talvez tenha alguma coisa na sua comunicação que você está deixando um pouco a desejar. A primeira coisa, muito importante que eu gostaria de ressaltar em relação à comunicação, é que a sua comunicação, como eu falei lá no início do vídeo, ela não é apenas verbal. Apenas 7% em relação à importância de uma boa comunicação está relacionado com o que você está falando. O que você fala representa apenas 7%. 38% está relacionado com o seu tom de voz. Se eu quiser que você permaneça de uma maneira um pouco mais tranquila e talvez preste um pouco mais no que eu estou falando, eu vou falar um pouco com um tom um pouco mais baixo. Mas se eu quiser mostrar um pouco mais de energia, faz sentido eu aumentar um pouco mais o tom da minha voz. Percebe a diferença? Imagina eu chegando a uma reunião, vou ali falar para 4.000 pessoas. Pego meu microfone, viro para aquela plateia e falo: bom dia, bom dia. Veja uma diferença. Bom dia! Pessoal, eu falei bom dia, mas percebe a diferença? O que eu estou querendo demonstrar? O quanto que o tom de voz é importante. Não adianta, tem muitos esposos, muitas esposas às vezes que podem virar e falar assim: poxa, mas eu falo que eu amo meu esposo, eu falo que eu amo a minha esposa, mas será como que você está transmitindo esse eu te amo? Talvez você está falando a coisa certa, mas da maneira errada. Então é interessante a gente perceber isso. Não é apenas o que você está falando, é a maneira como você está falando, que inclusive é até mais importante. E para fechar, eu falei que 7% está relacionado com conteúdo, eu falei que 38% está relacionado com tom de voz e 55% está relacionado com a sua expressão corporal. É a mesma coisa, pessoal. Se eu viro de repente, olha só, eu te amo. O meu corpo não está falando eu te amo. Então, a gente tem que estar muito ciente disso, que o seu corpo também fala. E pensando em uma comunicação eficaz, 55% está relacionado com a questão da sua comunicação não verbal. Então, preste muita atenção nisso. E eu gostaria de trazer duas ferramentas aqui da programação neurolinguística para vocês, para auxiliar vocês na comunicação. A primeira é o rapport. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. O rapport nada mais é do que você estabelecer uma boa comunicação com a pessoa que está na sua frente. Então eu vou dar um exemplo de um bom rapport. Se você começa a falar com a pessoa e você percebe que aquela pessoa está falando muito rápido, se você de repente começa a adaptar a sua fala para falar rápido também, você vai conseguir estabelecer uma comunicação mais eficaz. Mas se você estiver falando com a pessoa que tem um tom de voz um pouco mais acentuado e que gosta de falar de maneira mais pausada, se você começar a falar com essa pessoa de maneira mais pausada também, você vai melhorar a sua comunicação. Da mesma maneira, pessoal, às vezes a gente começa a falar com uma pessoa e essa pessoa, ela cruza os braços. Se você também cruzar os braços, você vai criar uma conexão melhor com aquela pessoa. Se a pessoa estiver sentada, sente também. Se a pessoa estiver em pé, levante-se, converse com a pessoa, tente entrar também no clima da pessoa. Mas um ponto de observação, eu não estou falando que você vai imitar. Até porque, se a pessoa perceber que você está imitando ela, a comunicação ela não vai ser estabelecida. Então, procure agir de maneira natural. Comece a observar nos grupos que você pertence, nos grupos que você frequenta. Geralmente, as pessoas elas começam a ficar muito próximas uma da outra. É natural. Você olha um grupo de 5, 6 colegas em pés com o braço cruzado. Um cruza o braço. Quando passa um tempo, a maioria também está com o braço cruzado. Então a primeira técnica que eu gostaria de falar é sobre essa questão do rapport, que ajuda bastante na comunicação. Uma outra técnica também na programação neurolinguística, que é o backtracking. Nome bonito, né? Nada mais é, pessoal, que é voltar a fita. O que quer dizer esse voltar a fita? Imagina você acabou de bater um papo com a sua esposa, só que você não entendeu muito bem o que ela quis dizer. E como você é uma pessoa que está querendo manter um bom relacionamento e quer ter a certeza que você entendeu aquilo que ela falou, você vai pedir para a pessoa
você vai fazer um resumo do que ela falou e certificar que de fato foi aquilo que ela disse. Por exemplo, acabei de conversar com a minha esposa. Meu bem, só para mim ter a certeza então que eu entendi bem a sua fala, o que você quis me dizer foi isso, isso e isso, correto? Beleza. Da mesma maneira, pessoal, vocês podem usar o backtracking também para checar o entendimento daquilo que você acabou de falar. Então imagina que eu estou falando, por exemplo, com alguma pessoa, eu terminei de falar e quero ter certeza que aquela pessoa entendeu. Eu vou virar para aquela pessoa e falar, meu amigo, só para me ter certeza que você me entendeu bem, você poderia resumir, por gentileza, o que foi que eu disse? E aí, através desse resumo da pessoa, você vai saber se de fato a comunicação ela foi bem estabelecida. Galera, essas eram as 2 dicas que eu gostaria de deixar para vocês. Em momentos que nós estamos dentro de casa, é natural que a gente comece a falar mais com os nossos parentes, você liga mais para as pessoas, mas é muito interessante você refletir sobre essa questão da comunicação. Um bom médico, por mais que ele seja um médico extraordinário, se ele não souber se comunicar bem, ele vai ser um médico fracassado. Um bom psicólogo, se ele não souber comunicar bem, ele vai ser um psicólogo fracassado. Então, comunicação vale para todo mundo. E esse é um aprendizado constante. Cada técnica, cada vez que você coloca em prática, você vai estar evoluindo de maneira gradativa. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Pretendo mandar mais informações também como essa. Se gostou, deixa seu comentário para que a gente continue postando mais vídeos como esse. Vídeo simples, sem edição, é assim. Algumas ideias que estão passando pela minha cabeça. Quero compartilhar com você e espero ter te ajudado. Beleza? Abraço a todos vocês e até a próxima.